Oi, gente, estamos aqui para mais um episódio do nosso Virocast. Eu sou Gabriela Oliveira. Eu sou Viviane Costa. E estamos aqui para o Virocast, claro, com um participante assim, perfeito. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Nosso querido André Luiz Jorge. Pastor André. Eu mesmo. Como nós pensamos em te apresentar? E aí, nós estudando um pouco sobre você, nós chegamos à conclusão de que o seu nome é um nome riquíssimo. E é um nome que, embora o Jorge seja sobrenome, ele traz uma composição muito forte. E agora eu vou te falar o que nós pesquisamos acerca do seu nome. O André, ele está muito voltado para o irmão que chama, porque André foi o primeiro discípulo de Jesus a ser chamado. Então, o seu André, ele traz consigo o poder de chamar. Pedro, que vem depois, acho que faz um pouco de sentido, né? Logo, será que sua mãe pensou nisso? Ela falou que não. Pois é. E aí, André, ele tem muito essa simbologia do que chama, o que busca, e está muito ligado com o seu chamado de vida. Buscar. O Luiz, ele traz consigo um servo, um nobre de nobreza, mas de servo também, que é aquele que vai lutar para manter vivo a sua existência, aquilo que você gosta, até porque também eu já tenho informações prévias de que você é gemelar, um gemelar sobrevivente. Sim. Então, esse Luiz garante a sua permanência. Por que eu fiquei? E o Jorge é o que vai manter e segurar as raízes da tradição paterna, da família do seu pai. É o que te estabiliza no chão, é o que vai te dar sentido para a sua caminhada. Faz sentido? Total. Gostou? Muito sentido. Eu já tinha pesquisado anteriormente meus nomes, né? E eu tinha no ensino médio, no primeiro ano, um apelido de... Não é apelido, né? Mas era 3 em 1, me chamava de 3 em 1, porque meu nome é André Luiz Jorge. Não é só um, né? Ou composto, André Luiz. É só composto. Jorge também, por ser um nome assim comum. Sim. Meu sobrenome, as pessoas me colocavam meu nome de André, vírgula, Luiz e Jorge. E falava que era 3 em 1. Aí depois, você falando de gemelar, depois eu fui descobrir que além de ter um irmão, que mãe sonhou, né? Eu vou contar isso, não sei se vocês vão perguntar, mas eu vou contar essa história. Queremos. Lá pra frente, 5 anos atrás, mãe teve uma revelação de que eu era gemelar. Meu irmão foi embora. Aí depois aprofundou a revelação e eram 3. Então esse apelido lá atrás não era à toa. 3 em 1. E era mais uma menininha. Só que ela... Pode ser. Aquelas crianças gostam de demais, sim. 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 E eu amo criança também. Aí eu entendo que essa menina foi antes e esse meu irmão foi depois. Luiz vem de guerreiro, você citou também. Sim. O que luta. O que luta, dessa conotação. E Jorge é lavrador. Você falou de terra, né? De sustentar, de colocar raiz. Perfeito. Só que total também, para além dos 3 nomes, você também recebe um codinome ou um chamado de que você é o pastor da graça. Uhum. Sim. É verdade? É verdade. Você é Me o pastor chama de pastor da graça. 2019, final de 2018, eu não conhecia a graça. Graça, o evangelho da graça, né? Não é outra graça, não. Eu não conhecia o evangelho da graça. Eu vivia normal, vamos colocar assim, um cristão. Sim. Não que eu não tivesse relacionamento, mas eu vivia como se fosse um relacionamento de um Deus que exigia de mim, Sim. religiosamente. Sim. Faça isso, que você tem isso. Hã? Filho de missionária na época, né? 15 anos, mãe missionária da Assembleia, depois ela é ungida pastora, funda a igreja com o pai, né? A família toda, a pastoral, fundamos a igreja. Eu ainda, né, 6 anos assim de igreja, não tinha esse conhecimento que é essencial para a vida. Não tinha. Mas não deixava de ser uma pessoa temente e fiel, apesar de não ter o conhecimento exato do que é o evangelho. Sim. Que hoje eu sei que é indiscutível. O evangelho da graça é o evangelho. Sim. Quando em 2018 eu estava assim, não vivendo uma depressão, mas muito triste com a minha vida no todo,
Eu orei para Deus no quarto, eu lembro até hoje. Falei assim, Deus, eu quero colocar minha fé em prática. Só orei isso. Aí depois eu fui apresentado para um pastor, que hoje eu não concordo muito com as coisas que ele faz, politicamente falando, mas que tocou o evangelho como ele apresenta, Vitor Azevedo, que ele fala sobre a graça. Falava, né? Aí ele me apresentou Joseph Prince, que é um pastor de Singapura, e Joseph Prince fala muito sobre graça. Quando eu comecei a ver os vídeos de Joseph, comprei todos os livros que ele já escreveu. Todos possíveis, né? Todos possíveis, uns 5. Quando eu comecei a ouvir sobre o Evangelho da Graça por Joseph Prince, eu tive uma mudança de mente. Que lá no final de 2018, eu vi. Eu estava aqui na igreja, o podcast gravado no estúdio da igreja, gente. Eu estava aqui na igreja, aqui nesse prédio, e eu via meu cérebro assim, virando em 360. Ele voltava para o mesmo lugar. Ele não ficava de cabeça para baixo. Eu via um cérebro fazendo assim, eu entendi que era meu. Aí eu entendi que ali Deus ia mudar minha mente para alguma coisa. Eu ainda não tinha conhecido a graça. Foi a primeira virada, então? Foi 2018? A primeira virada, final de 2018. Primeira virada. E essa primeira virada foi uma das maiores experiências com Deus que eu tive. Então não foi uma virada só emocional, foi uma virada espiritual. Sim. Eu entendi que ia tocar o meu emocional. Porque a tristeza estava lá, né? Tava lá, sim, e sumiu. Passou. Quando eu vi esse meu cérebro virando, eu entendi que alguma coisa ia vir aí. Aí eu fui e comecei a entender a graça. Não teve um momento específico, eu lembrar assim, foi dia 20, não sei o que, não. Foi, né, acontecendo. Aí quando a graça tomou conta do meu entendimento, minha vida mudou. Posso contar mais? Sim, pode ir. Onde tocou emocional? Sim. Não tem mais crise de ansiedade. Eu vivi 10 anos com crise de ansiedade dos meus 14. Aos 24 anos eu tinha pânico, de crise de ansiedade todos os dias. Eu não estou mentindo aqui não. Todos os dias eu tinha crise, mais de uma no dia. Eu lembro que eu ia para a faculdade, na moto, Rodrigo pilotando, eu lá atrás, né, a gente ia junto. Eu fazia administração, eu fazia psicologia à noite lá na faculdade. Eu tendo crise, indo para a faculdade. Chegava na faculdade, crise de ansiedade. Eu assim, sem entender, né? Porque eu não entendia de onde vinha conhecimento espiritual, de assim, será que eu estou com medo de alguma coisa? E, sabe, não vinha... Você não encontrava respostas. Não encontrava respostas e ainda recusava tomar medicamento. Por que eu recusava tomar medicamento? Porque eu fazia terapia. Para mim era inconcebível. Sim. Por que eu estou analisando a raiz? Por que eu vou Eu estou tomar... na igreja, eu sou da igreja. Eu sou da igreja, por que eu vou tomar medicamento? Tinham vários aí, como Questionamentos. questionamentos em cima disso. Espera aí, eu sou da igreja, sou filho de pastor, eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou fazendo isso? Tudo isso vinha. Só que eu confesso que eu errei, eu devia ter tomado. Porque me ajudaria a minimizar. Sim. Porque o impacto emocional foi muito grande. Imagina ter crise todo dia. Todos os dias. E não é Exaustivo, né? Cansa. Exaustivo. Cansa. E eu entendo hoje, né, que ansiedade prolongada causa depressão. Sim. Eu não entendia naquela época. Aí tendo essas crises todos os dias e muito cansado assim, não só fisicamente, mas emocionalmente, né, de tentar buscar. Eu não tomei remédio, falei, né, que eu me arrependi, porque eu entendo que seria um momento assim legal de tomar, mas não... De dar uma freada, até uma estabilizada, mas eu não tomei. Quando eu comecei a entender a graça e me relacionar mais com o Pai Celestial, eu entendi muito na minha ligação com meu pai. E descobri nesse turbilhão, que não foi um turbilhão assim desesperador, mas foi muita coisa junta, que a raiz da minha ansiedade era meu pai, terreno. Não ele, né? A minha relação com ele. A minha projeção, a minha relação com ele. Por quê? Eu sentia, e isso é uma teoria minha sobre a raiz da ansiedade, tanto é que eu estou lançando um livro agora. Não sei se em dezembro, mais janeiro vai sair. Vamos falar sobre. Então já tem um próximo convite, viu, gente? Vou falar sobre isso. Vai voltar. Trarei, irmãos, assim, presente para fazer o lançamento. Descobri que a raiz da ansiedade é uma dívida emocional. Aí eu passei a perceber qual que era a minha dívida com meu pai. Percebi assim, já tinha identificado que era com ele. Mas de onde vem? Como é que aparece essa dívida, né? Eu sentia inferior ao meu pai. Como se
o que ele precisasse que eu fosse, na minha cabeça, ele não me cobrava. Mas o que ele precisasse que eu fosse, eu não dava conta. Por conta dele ser aquele homem forte, trabalhador, Sim. conquistador, um homem firme, que se posiciona muito no canto dele, mas ele traz assim, Sim. um poder com ele, né? Mesmo Aham. calado, ele tem uma postura. Exatamente. Era essa postura que você Então, achava também. que você tinha que... Também. Mas a gente é muito diferente nos gostos. A gente gosta de coisa diferente. É como se chocasse, né? Quem ele é de quem eu sou. E por eu ser diferente, eu não me sentia aceito por ele. Mesmo sendo. Mesmo sendo. Então a forma como ele via e vivia a vida era distante da minha. E a forma como eu vivia a minha vida era distante da realidade dele. Então chocou. Mesmo que não houvesse conflito, não brigava com meu pai. Até ela tem uma resistência com quem fala que briga com pai e mãe. Pra mim não faz sentido. Filho brigar. A gente briga com quem tem força igual. Sim. O pai tá aqui, né? Sim. Eu não brigava. Mas eu tinha esse conflito interno emocional e guardava pra mim. Da mesma forma como penso que ele guardava pra ele, por ser calado, sério, né? Mais introspectivo, eu guardava pra mim. E eu ia engolindo e implodindo essas coisas. Engolindo e implodindo. E explodiu mesmo, né? Com ansiedade. Sim. E explodiu por 10 anos. Talvez assim, né? Onde que eu estaria? Eu estava à beira de um colapso. Sem perceber. Então, assim, eu entendi o resgate. Funcional. Era uma depressão funcional? Eu penso que sim. Eu até entendo que teve uma distimia ali. Porque Que eu você prolonguei. parava, né, de estudar, você fazia algumas atividades, mas aquela Perfeito. Funcionava, eu vivia. funcionava. Estudava, Você vivia. líder de jovens, relativamente grande. Então é bom falar sobre a juventude isso, da igreja. porque as pessoas acham que a depressão é só frustrar, acabar, não quero viver. Não. Tem muita Você- gente com depressão funcional. Sim. Sem saber que está e sem buscar ajuda e sem buscar tratamento. E o senhor Sim. é uma prova. E resistente ao remédio, né? Aham, como eu. Sim. E a distimia, esse termo, né, da depressão prolongada, é essa pessoa que funciona. Sim. Só que está lá deprimida, dentro dela. Os pensamentos, né, de dor, de tristeza, de falta de sentido, de não perspectiva diante da vida, tá lá. Mas está vivendo, está funcionando. Não é que é muito intenso, né? Mas é como se fosse uma falta de sentido Doses a diárias. conta gotas. Doses diárias. Doses diárias. De uma vida sem sentido. E quando eu entendi que a graça me resgataria não só espiritualmente, mas emocionalmente, eu fui resolver muitas coisas que eu precisava resolver desde os meus 14 anos. Você chegou a falar com ele? Com o Com pai? seu pai? Sobre isso, não. Mas sobre os gostos, sobre se sentir... Ah, sim, demais. Chegou. Depois Aí falei. depois você conseguiu falar. A gente foi resolvendo as coisas, né? Consegui. Mais no sentido de respeite-me, que eu te respeito. Mais ou menos assim. Sim. E a graça não só transformou minha vida emocionalmente, espiritualmente, mas como transformou emocionalmente. E eu desejo, né? Assim, entendo que também faz parte da minha missão, que as pessoas entendam o Evangelho da Graça, porque é a única coisa que, biblicamente até fala, a única coisa que nos dá poder para viver. Essa é a minha próxima pergunta. Por quê? Porque quando você recebe a intitulação do Pastor da Graça, existe uma cidade. Graça e Paz não está sozinho aqui, né? Não é a única igreja da cidade. Não. E aí, meu amor, junto com o título do Pastor da Graça, vira polêmica. Por quê? Porque aí começam a falar, ele é o pastor permissivo, Aham. ele é um pastor da graça Ouvi que pode demais. tudo. Ele é um... Ser de lá é bom, lá pode tudo. Lá pode tudo. Ele fala que é pela graça. Vamos desenhar para as pessoas de uma vez por todas o Explica. o que é poder na graça, o que é poder fazer na graça, porque às vezes, para nós que estamos aprendendo com o Senhor há muito tempo, o Evangelho da Graça, ele é claro, ele é óbvio, mas nem sempre o óbvio é dito e não é todo mundo que consegue entender. Existe uma diferença entre o que eu falo e o que o outro entende. Deve ser que a gente precisa desenhar, né? Então vamos desenhar. Se fosse pra você desenhar, Desenhar. traz um quadro, né? Vamos lá. Sim, já vi demais. Te incomodou? E naquele início lá, eu ouvia muita coisa. Só que não me incomodava no sentido de me deixar retraído. Eu ganhava mais Não paz. te paralisava. Não me paralisava. As críticas. Só que eu Você entendi começava assim, a se preparar mais, né? Estudar mais também, para. demais. Nossa, se eu contar aqui o tanto que... Nossa. Época que eu pregava mais recorrentemente, Sim. o dia assim era tomado. De estudo, de
de leitura e os vídeos de Joseph Prince. Eu acho que você Assista. indicou. Assistam. Joseph Prince é muito bom. Eu ouvia demais, muito, que eu era permissivo, que o que eu ensinava era heresia, de que o que eu ensinava poderia me colocar num perigo, numa armadilha, que eu poderia ser lá na frente alguém que... Motivo de chacota? Você falava isso, tá vivendo, você caiu, você que foi o errado, o causador disso tudo. Mas não mais um adendo. Você era o filho da pastora Marilda, que não pregava exatamente na mesma linha que você. Não, então ainda tinha isso, né? Sim. Ela prega uma coisa, ele prega outra. E aí, a gente vai seguir quem? Sim, ouvi demais isso também. Como se eu estivesse levantando contra. E Sim. não. O que mãe prega, pela trajetória dela, é o que faz sentido. Mas isso não quer dizer que ela não prega graça. Sim. E nós sabemos que sim. Sim. Nós que estamos aqui, né? Sim. Não sabe que não. Mas as pessoas de fora poderiam ver distinção, diferença, mas não tinha. Assembleiana, vida toda. Sim. Aí depois chega um recém-chegado, filho, né, dentro de casa, que descobre uma outra forma de falar, outra linguagem. Outra linha não é de pensamento, mas de entregar o produto. O seu propósito veio numa linguagem diferente. Né? Exatamente. Ela apenas isso. O resultado final é o mesmo. Exatamente. Jesus. Aí as pessoas diziam que eu estava levantando contra, que eu não poderia fazer isso. O que eu ouvia? Meu pastor meu pastor da outra igreja, ele pregava a mesma coisa e caiu, adulterou, fez isso, fez aquilo. Vamos ver o que vai dar disso. E não causava briga lá em casa. Não entendia. Sábia, né? Sim. Me podando, não no sentido te orientando, te guiando. de limitar coisas, mas só me endireitando, orientando, instruindo. E eu entendi que eu precisava não ser tão radical com a graça, mesmo sabendo que a graça é a única coisa que para mim liberta o ser humano. Sim. Então eu entendi que eu precisava mudar a minha forma de falar sobre a graça, não sendo legalista e não tendo a lei como o respaldo, mas entendendo que as pessoas precisavam de mim como pastor e não como evangelista. Entendeu? Entendi. Precisava de, é assim, meu irmão, é assim, fulano, é assim, é dessa forma, é desse jeito. E não chegar como um conferencista, entregar tudo e deixar o povo assim. E agora? Não entendi nada. Porque é difícil de entender. Sim. Imagina você, como eu falei no início, imagina você viver a vida inteira ouvindo que o evangelho, você precisa fazer isso para receber isso. Aí eu chego e falo assim, não, você precisa só crer. E tudo que você vai fazer é a partir desse entendimento. Porque a linha de chegada não é crer por fazer. É crer. Aí depois você faz. Sim. A linha de chegada vem antes. Sim. Aí a pessoa, não, mas eu entendi. Porque a vida inteira eu tô correndo atrás. Será que André tá fazendo? Será que é André que tá falando errado? Será que é o que ele tá falando que é errado? Eu não poderia perder a chance de fazer com que as pessoas entendessem o que a Bíblia realmente convida. E eu poderia estar deixando as pessoas perderem no entendimento, forçando feijoada para quem precisava de leite. Forçando um alimento sólido para quem precisava de mamadeira. Aí foi só um amadurecimento. O meu amadurecimento. Então, que, consequentemente... Que aí teve uma outra virada. Mais uma virada. Sim, da graça. Muito mais introspectiva. Sim. Não mais das pessoas. Explosiva, né? Eu precisei entender a graça de outra forma para ela ser passada. Mais respeitosa. Sim. Mas você é leve. Você não vai conseguir fazer isso muito diferente. Sim. Porque é o tempero, né? É seu tempero. É como você faz. Gente, é leve. Hoje eu me sinto leve. Talvez eu já me senti tão pesado, tão cativo, que agora eu sei o caminho de ser leve. Uhum. E as pessoas não. Agora não, nós não queremos agora porque nós não estamos prontos e nós estamos preparados. Você falou uma coisa muito... Peraí, só um minuto, Gabi. Você falou uma coisa muito interessante. Porque chegou no momento, assim, não só espiritual, como eu falei das minhas questões emocionais, de transtorno, chegou no momento que não dava para ser mais pesado. Entendeu? Sim. Não tinha como. Seu corpo também não dava como. Exatamente. Tinha que ser leve. Sim. Ou então, acabou a minha vida.
Eu ia para onde? Então eu parava de fazer o que eu faço, entendeu? Teve que ser. Foi no limite, assim, só quando a gente espreme uma coisa assim, vai. Teve que ser leve. Então eu meio que me entreguei a isso. E eu questionava. Se as pessoas estavam falando isso mal de mim, será que eu que estou errado? Será que eu devo calar? Será que eu devo guardar isso para mim? Será que esse é só um entendimento para poucos e bons? Não me colocando melhor. Mas assim, talvez é só para minha vida. Não é para eu falar, entendeu? Vou guardar uma coisa para mim. Uma vez eu vi seu pai falando sobre você, achei tão a forma, a conotação e a metáfora que ele usou, ele falou assim, André é a pessoa que chega e abre a gaiola. Mas a pessoa fala, não, vou ficar aqui dentro, não sei voar, não. É isso. Bonito. Bonito. Eu não ouvi, eu estava perto? Não. Ele estava... Era uma citação by Pastor Romário, né? E aí ele falando daquele jeito dele que ele sabe fazer. E ele falava isso. Então, eles lá na sua casa entenderam qual que é o seu chamado, qual que é a sua missão. É abrir a gaiola. Agora, se o passarinho quer voar ou não, isso é uma escolha da pessoa. Só que, às vezes, a gente que é da igreja, da mesma igreja que serve, a gente fica meio que com raiva pra você. Uhum. Porque a gente fica assim, mas A gente te olha, você tá... Deus... De boa. É, a gente assim, mas meu Deus, por que eles são tão pesados, tão cruéis no tipo de comentário e na expectativa? Uhum. Te incomoda as expectativas das pessoas? Hoje não mais. Por isso que eu falei disso. Pode ser que seja um amadurecimento ou faz parte do meu temperamento dramático. Porque eu sou assim bem de boa, bem tranquilo, os dois. Mas não me incomoda. As pessoas tendem a levar a gente para esse padrão da expectativa dela, né, da projeção, não falo muito disso, da projeção. Sim. E também das expectativas de achar que você deve dar as respostas que elas acham que você teria que dar. Aí tem uma coisa que me toca. Porque eu não aceito. Bom, Não aceito. nesse momento... Me moldar, adaptar. Perfeito. A não ser que seja pelo evangelho, né? A não ser que seja pelo evangelho. Sim. Mas questões pessoais aí não, né? Não, Aí já é demais. Né? aí já é demais. Olhando aqui, então, né, pastor, psicólogo, terapeuta sistêmico, quando o senhor percebeu que, né, Deus estava te levando nesses 3 lugares onde você ocupa, mas que tudo era em prol de um propósito? E outra coisa, você viveu muitos anos aí na ansiedade. Você acredita que hoje que Deus ele permitiu esse momento para que hoje você tivesse propriedade para tratar de outras pessoas assim que chegam para o senhor? Posso responder de trás para frente? Pode. Primeira pergunta, a última, e depois eu vou. Sim. É um questionamento meu. Porque eu tenho umas certas perspectivas sobre vida que às vezes choca com o que a gente acredita sobre Deus. Não vou polemizar, não. Mas eu não acredito que Deus permita que eu viva um sofrimento só para Ele me engrandecer. Não. Tudo que Deus usa na vida da pessoa é importante. Só que muitas vezes é a escolha da pessoa passar pelo sofrimento. Não necessariamente é um sofrimento que Deus me permitiu passar só para eu ter... Gerar um testemunho. Só para eu gerar testemunho, só para eu ter autoridade sobre aquilo ali. Eu entendo. Passei por um sofrimento. Se tornou um ministério. Mas poderia ter sido menor. Poderia ter sido mais rápido. Se eu não tivesse sido tão orgulhoso, eu poderia resolver antes. Poderia me medicar antes. Enfim, sabe? Muitas coisas. A gente pode encurtar o período do processo. Só que, na minha vida, eu entendo que eu deveria ter passado pela ansiedade. É tipo o povo de Deus no deserto. Poderia ter feito em 4, Perfeito. fez em 40. Ótimo exemplo. Poderia ter feito em uma semana, né? Menos 4 dias, fez em 40. Sim, entendi. Deus usou os 40 anos? Usou. Valeu a pena para tirar a escassez, a escravidão das pessoas? Valeu a pena. Mas não poderia ter entendido antes? Sim. Não estou chorando, lamentando o tempo perdido, não. Quando a gente cura, né? E trata a coisa, foi maravilhoso ter vivido. Não estou com dó.
minha por ter passado. Pena nenhuma. Mas poderia ter sido mais rápido, né? Mais rápido. Então, esses questionamentos que eu falei, né, que eu trago de perspectiva, eu entendo que sim, passei. Foi maravilhoso. Mas poderia ter sido menos doloroso, menos dolorido. Sobre a outra pergunta, quando me informou, eu não sabia o que eu iria fazer. Novinho, pensava em fazer medicina. Acho que muitas pessoas pensam. Lembrando até de uma história aqui, que eu estava numa van. Aí eu não sabia o que era direito e medicina, né? Aí eu estava na van voltando da escola, eu tinha uns 10 anos. Eu falei assim, eu vou fazer direito, que eu quero ser médico. O plano perfeito. Todo mundo riu de mim. Vou fazer direito, que eu quero ser médico. Loucura. Aí a dona da van, que é isso? Quem faz direito vira médico. Um ou outro. Vou fazer direito. E eu falava assim que eu queria ser médico de criança, que desde criança eu amo criança. Amo criança. Que eu queria ser médico de criança, pastor e prefeito de Montes Claros. Aí, quando eu tava... Falta ser prefeito. Quando eu tinha ensino médio, né? Pais, a questão da Unimonte, tem que fazer vestibular, não tinha mais nenhum curso. Eu falei assim, vou ser filósofo. Amava filosofia, desde o primeiro ano, segundo, terceiro. Aí, no terceiro ano, meu professor era muito bom, César. Aí eu falei assim, nossa, acho que vou fazer filosofia, amava, né? Tudo que fala sobre filosofia eu amo. Me considero até mais filósofo do que psicólogo. Eu penso muito mais do que analiso. Quando eu entendi que filosofia só me daria direito, na minha perspectiva lá, a ser professor, eu já não quis, né? Não quis a licenciatura. Aí eu falei assim, vamos procurar um caminho mais próximo ali, né? A psicologia é um braço da filosofia, não existia antes. A filosofia veio primeiro, a psicologia nasceu. Vou ser psicólogo, mas também já era, né, na época. Eu gostava muito de filosofia, eu falei assim, vou ser psicólogo. Fiz psicologia durante 5 anos. Depois que eu formei, logo depois eu fui consagrado a pastor. Então foi muito rápido, tudo junto. Uma coisa atrás da outra. E a outra, você citou psicólogo, pastor e o que mais? Terapeuta. Com mãe. Mãe faz hoje não mais não abre turma, né? Mas mãe fazia o curso de análise sistêmica, à luz da Bíblia. E eu fiz o curso, e nesse curso, muito do que... Lembra do que eu estava falando lá da dívida com meu pai? Muito do que eu não entendia da dívida com meu pai, eu entendi lá. Que primeiro, vou costurar um assunto a outro aqui, mas lá eu entendi que muito da minha dívida vinha pelo fato de mãe ter descoberto que meu avô tinha morrido, e meu irmão foi nessa descoberta, no susto. Minha mãe estava grávida de nós, mãe descobriu que meu avô parte tinha morrido, recebeu a notícia, tomou um susto e perdeu o sangue. Eu fiquei, né? Ah, não, médico, tá tudo bem aqui, marido, seu bebê tá aqui. Só que meu irmão tinha ido. Qual que é a dívida, a sensação que eu tinha? Tô sem avô, meu pai, né, sem pai. Aconteceu alguma coisa ali sistemicamente que eu me senti só. Não encontrei meu lugar ali. Fiquei, não só pelo ter ido e eu ficar, né? Cadê meu direito de existir? Rejeição, né? Dor da rejeição. Meu direito de existir foi tirado. Por que ele foi e eu fiquei? Por que eu nasci? Será que eu tenho direito de existir mesmo? Essa dor de rejeição. E rejeição é só vivido com o sexo mesmo. Então foi tudo ali. Então muito eu descobri lá. Com o curso de mãe, que é assim fantástico. Sim. Maravilhoso. E é engraçado que para você ver coisas de anos atrás, da sua pré-adolescência, quando você tomou... quando você identificou a verdade. Você enxergou a verdade daquele tempo que foi lá atrás, aí foi onde você conseguiu ir arrumando coisas. Então, uma das grandes assim, descobertas nesse curso mesmo foi enxergar a verdade. Que a verdade cura. Ela liberta. E é igual, voltando para a graça, né? Que não é a única coisa que a gente fala de você, mas eu acho muito importante porque é muito leve. É muito leve te ouvir pregar, é muito leve te ouvir falar, é muito fácil. É leve. E eu acho que nesse momento, a geração que a gente está vivendo, eles precisam disso. Você encontra dificuldade de levar isso para essa geração hoje e o que você sente que falta nessa geração de hoje, sabe? Tomar posse dessa graça, dessa identidade que tem sido esvaziada, né? Sim. Falar sobre graça, né? E entender que é leve, é uma leveza que traz muita responsabilidade. Porque
tudo agora não é só dependendo de uma relação, né? Apenas, mas de uma intimidade. Eu me torno muito mais íntimo quando eu entendo a graça. Porque a graça não é a transformação do meu comportamento, é a transformação de quem eu sou. Não toca no que eu faço, toca em quem existe ali dentro desse corpo aqui. Então Deus não está preocupado com aquilo que eu faço. E esse entendimento até dá uma certa bugada, né? Deus não preocupa com o que eu faço, no sentido de... Nem gosto de usar essa palavra, porque para mim Deus não preocupa com nada. Deus não olha para as minhas ações e fala assim, essa pessoa é X, essa pessoa é dessa forma, né? Assim como se ele estivesse julgando. Deus importa com o que está dentro, com a identificação. Essa pessoa é de Cristo? Essa pessoa tem Cristo? Essa pessoa se tornou filho? Essa pessoa é de Jesus? A partir desse entendimento de quem eu sou, eu passo a fazer as coisas na minha vida. Eu passo a viver mais leve. Não por aquilo que eu faço e me torno, mas aquilo que eu me tornei e depois eu faço. Então, para mim, é muito mais leve. E muito mais pesado ao mesmo tempo. Porque é um peso. A responsabilidade. Você só inverte a ordem, né? Você inverte a ordem do seu comprometimento. Exatamente. É um peso de responsabilidade, mas uma leveza espiritual e emocional. Então eu tenho muita responsabilidade. No sentido de que Deus deseja que eu seja uma nova pessoa e não que eu funcione. Trabalhando para Ele, né? Trabalhando para Ele. Não que eu faça apenas coisas que eu vá vivendo. Ele quer intimidade, não é um relacionamento que as pessoas olham e falam assim, essa pessoa tem relacionamento com Deus. Olha o que ela faz. Olha o que ela prega. Olha como é que ela toca as pessoas. Isso assim para Deus, né? Você vai chegar lá, nós não em nome de Jesus, mas a pessoa vai chegar lá e fala, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Eu não te conheço. Tem até um testemunho sobre isso. Um dia eu estava tomando banho na chácara que eu morava, né? A gente morou 18 anos numa chácara. Aí lá só tinha um banheiro. Aí tinha o banho tinha que ser rápido, né? Aí eu fui tomar banho rapidinho e falei assim, Deus, o senhor me conhece? Só orei isso e vim pra igreja. O senhor me conhece? As perguntas. Perguntei, o senhor me conhece? Tchau. O senhor me conhece? Tchau. Me responde aí depois, né? Aí lá veio, vim pro culto. Aqui já era, nesse prédio. Só que não tinha... Ampliado. Não tinha ampliado e nem tinha piso. Foi o inicinho dessa mudança pra cá. O chão era de chão, como é que é? Cimento. Cimento grosso. Aí eu cheguei, tava tendo louvor, era o culto de Santa Ceia. Aí tinha uma irmã daqui da igreja, que eu acho que ela até mudou de cidade, que ela tava deitada no chão, com a cabeça pro chão, no chão grosso, devia estar machucando ali, e ela assim, orando. Eu estava no fundo da igreja, perto da porta, ela levantou. A hora que ela levantou, ela falou assim, André, Deus manda te dizer que te conhece. Uau. E voltou, assim, ficar deitada. Respondeu. Quando eu fiz esse questionamento, era um medo, né? Um receio de, sabe o que eu estou fazendo aqui? Está certo? Como se fosse um Deus, a validação. A prova que eu estou fazendo aqui, eu quero saber se o Senhor me conhece. Para eu não fazer coisa enganado, fazendo achando que eu tô no auge, mas não estou. Então, a partir desses questionamentos que eu entendo que são muito importantes, toda pergunta difícil, eu entendo, para a minha vida, que toda pergunta, quando eu chego numa pergunta, eu falo assim, meu Deus, qual que é a resposta disso aqui? Vai transformar a minha vida. Então, não tem medo de pergunta difícil, não. Perguntei, Deus, e aí? O Senhor me conhece? Eu entendi que Ele me conhecia. E eu já tinha entendido a graça aí. Então, eu entendo que talvez naquele momento lá atrás, assim, né, que eu estava funcionando, Deus não me conhecia, não. Não estou julgando, não. Mas muitas pessoas, Deus não conhece. Porque não conhece o coração dele. Não conhece o coração, o sentido, a essência. A essência. E funciona no medo. Preciso fazer porque vai que não sou salvo. Preciso fazer porque vai que eu não estou... O evangelho do medo, né? Uhum. O evangelho do medo. Se eu não fizer, Deus não tem. Eu não Se tenho. eu fizer, Deus me reconhece. Sendo que... É muito mais de perca, né? Um evangelho das perdas do que dos ganhos e tudo que Jesus conquistou por nós. Então, humildemente, eu não funciono mais com medo. Não funciono mais com medo. Porque eu sei que eu sou muito amado por Deus. Mas mais que isso, com o mandamento, eu amo Ele muito.
mas eu sou profundamente amado por Ele. E não tem ninguém que faça eu sair Essência. desse estado de graça, dessa essência. Porque isso dá sentido para a minha vida. É como se eu não tivesse isso, eu não quero voltar para aquele lugar, não quero voltar para o Egito, não quero voltar para aquela realidade, não quero voltar para aquele jeito de ser, porque chegou no meu limite. Não tem como mais ser pesado. Que seja responsável, que seja pesado na responsabilidade, mas leve na vida, leve no que eu faço, leve em quem eu sou, na forma como eu ajo. E eu oro, tenho o desejo de que essa geração, respondendo a tua pergunta, se levante sem medo. Sem medo. Porque não faz sentido viver com medo. Não faz sentido viver com medo. A gente tem que acabar o medo, de uma vez por todas. Aí a gente tem que forçar para acabar o medo? Não tem como. Você tem que entender que você é amado. Porque só aí, no perfeito amor, o perfeito amor de Deus, que todo medo é lançado fora. Só vai embora assim. Eu não vou forçar para fazer o medo embora. É só quando eu entendo o amor de Deus. E o que é o amor de Deus? É Jesus vir, é Jesus pagar os nossos pecados, é Deus olhar e falar assim, não estou nem aí para o que você fez. Embrulhei, joguei lá no mar do esquecimento, eu não estou lembrando mais. Eu não estou mais importando com o que você fez. Eu quero que você seja como eu sou. Eu quero ter você. Eu quero ter você, intimamente. Então você não precisa ter medo, não. Você não precisa ter medo do que vai faltar, você não precisa ter medo de morrer, você não precisa ter medo daquilo, você não precisa daquilo outro. Acabou. Não tem mais jeito de ter medo. E funcionalmente, né? Todo medo. Funcionalmente não. Essencialmente, todo medo tem raiz na rejeição de Deus. Sim. Será que eu vou? Para onde eu vou? Será que Deus me ama? Será que eu sou aceito por Ele? Será que Ele vai me matar? Será que é assim? Não acredito nesse Deus que mata, que pune. Para mim, eu entendo que as pessoas só vão quando faz sentido, quando querem, quando aqui, Senhor, inconscientemente falando, até nas orações, não sei o que fulano pensa. Fulano, né, foi embora, né? Não sei o que ele orava para Deus, não sei o que ele pensava, não sei qual que os acordos internos dele com Deus, como ninguém sabe dos meus, como ninguém aqui sabe dos seus. Viktor Frankl fala, o sentido sustentava a vida das pessoas lá no campo de concentração. Se acaba o sentido, a pessoa vai. Não é Deus que leva, não é Deus que pune, é Deus que... A gente tem que resistir. Em esperança, em maturidade, amor, e mergulhar nesse profundo amor. Não faz sentido para mim mais viver sem amor de Deus. Por isso que você... Aí todas as outras coisas, né? Os pecados também perdem sentido. Porque lá não tem amor. Por isso que você não importa para as cobranças, né? Também, exatamente. Não importo. Externas. Externas, no Vozes sentido... externas. Que hora que vai casar? Que hora Hoje que vai não namorar? hoje que hora não que vai. vai... Isso não te incomoda, pastor? Não me incomoda. Tipo, ainda mais depois nós sabemos igual o pastor Rodrigo já casou, tem uma filha linda e tudo. Pastor Pedro tá aí. Né? Tá Sim. noivo, vai casar. Pedroca vai casar daqui a pouco. Vai casar daqui a pouquinho. E aí, como é isso? Vem essa cobrança forte? Peraí, é pastor, mas não tem esposa? Não vai Posso casar me abrir? quando? Por favor. É pra isso que Virou que... virou cast. Cast, vamos lá. Vou me abrir. Um tempo na minha vida, vou colocar aqui 2 anos pra cá, eu falei assim, não quero relacionamento. E eu entendo que dos meus irmãos, pela comparação mesmo, que existe, inevitavelmente. Somos humanos. Somos existe humanos, isso. Rodrigo e Pedro. Eu era um pouco mais difícil de lidar. Aí eu penso assim comigo, né? E Deus? Não posso casar agora. Não tem nada para agregar. Não tem nada para somar. Eu preciso antes ver minhas questões. Eu preciso antes ver minhas coisas. Eu preciso antes me amadurecer. Não no sentido de... Preciso me maturar. Eu preciso ficar mais assim, sabe? Interessante. Para depois responder para uma família. Porque casamento, é a decisão mais importante que uma pessoa toma na vida. E assim, para sempre. O que era antes, não tem mais nenhuma decisão que foi tão importante quanto a pessoa casou. E depois não vai ter nenhuma outra decisão tão importante quanto. Você não vai se unir a uma pessoa com uma só carne
além do casamento. É só ali, só naquele momento. Quando duas pessoas se tornam um só. E diante de Deus. Isso para mim é muito sério. Para ser levado, sabe, assim, Vou casar aqui só porque me cobram tanto. Exatamente. Não é irresponsável, mas de uma forma assim, sem... Eu chamo de responsabilidade afetiva. Pode ser, então. É isso mesmo. Não quero ser irresponsável com ninguém. Então, se eu entendo que eu ainda não estou preparado, estou com 30. Preparado com 31, eu caso com 31. Não tenho medo. E eu entendo o meu privilégio de ser homem. O relógio, que hora que você fala o relógio assim, não eu tá, quero, né? Seu relógio não Seu relógio não corre. É. Que o de uma mulher. Então eu tô Mas- tranquilo com isso. Sim, mas você também é aberto não que isso seja uma oração sua, mas você também é aberto que pode ser que Deus vire isso aí, né? Virou Vira. cast. Pode virar meu cast. Sim, ó. Demais, sim, com certeza. E que chega aí a sua Aham. noiva, que você Sim. não tá esperando, Mas mas pode você ser que ela já chegue. conseguiu, nesse processo, nesse propósito de se melhorando, né? No gerão de Cristo, melhorando para alguém. Já melhorou bastante? Demais. Aí, Sei ó. que agora. Quem olha não pensa. Sei Quem que... olha pensa ver um anjo. Um anjo. Não sabe, Ah, você né? fala, o meu melhorar? É o seu melhorar nessas questões, porque assim, é muito maduro da sua parte entender. Se Deus coloca alguém na minha vida, ou eu aceito alguém na minha vida, e eu não estou pronto, e eu sou difícil, que é o termo que eu sou muito difícil, vai ser muito difícil numa vida a dois. Como que eu vou me consertar para outra, Já com outra com outra pessoa? É meio que consertar um trem com ele andando, né? Sim. Consertar um trem bala Que com eu ele acho andando. perigoso. Muito. Que a Vai que- gente vai faz, que- sabia? A gente Vai que não A conserta. gente... Nem todo mundo tem essa Ninguém responsabilidade. E não é que eu sou difícil de ser chato, eu não sou. Sou gente boa. Difícil no sentido de talvez eu não entender as coisas ainda. Sim. Eu não quero convidar ninguém pra minha vida pra entender junto. Eu entendo que o homem tem que fazer isso primeiro. E ela também, né? Porque é um outro ser. É um outro ser difícil. que Mas vai chegar ela, também. ela não vai me guiar, eu que tenho que guiar. Sim. Ah, eu- Aí que é o entrou numa negócio. coisa maravilhosa. Eu que direciono. É isso aí. Então se eu não tô E as mulheres vão te bater. tranquilo. Assistindo. Ah, é. Quem por tá isso. assistindo. Tranquilo. Deixa eu falar Vão te uma bater, coisa. porque é você Entrou que num vai- ponto, é muito importante. Nós que somos cristãos, nós entendemos essa ordem. O homem vem para Deus, liderar. o homem e a mulher. Né? Vem Deus, vem o homem e vem a mulher. Então, tudo certo. E hoje falta muito. Assim, é assustador quando você vê essa ordem. Tá errado, né? A mulher, ela quer esse lugar e aí o homem sai desse lugar e vira... Você acha que isso também dificulta chegar essa pessoa para você? Em um momento onde as mulheres, elas, até dentro da igreja, às vezes, algumas não entendem esse lugar? Acham que é abuso, acham que é... Vou ser bem sincero. Sim, Sim. sim. Porque eu, no meu lugar, né, de homem como provedor, aquele que vai liderar, aquele que vai proteger a casa, não sei se para todos, né? Eu imagino que sim. A gente percebe quando a pessoa é mais resistente, quando a mulher é mais resistente, quando a mulher... A palavra é essa, né? É mais resistente à liderança. E pesa. Eu mesmo não dou corda. Tchau. Nem olha. Uhum. Ótimo. E essa inversão, tá. e essa inversão de papéis não é só emocional, é espiritual. Você acha que isso é uma doença no mundo de hoje? Demais. E você atribui redes sociais para essa doença que a gente vive nesse momento? Inversão de papéis, mulheres não entendendo que às vezes o maior poder é deixar um homem liderar. Uhum. Você acha? Sabe o que eu vejo? Que eu vi recentemente também uma pessoa que eu admiro muito falando. É que com a internet, né, com as redes sociais mais precisamente, não só a internet, mas as redes sociais, as pessoas passaram a comparar muito a vida. Ah, o marido dessa aqui faz isso. O marido dessa aqui faz aquilo. E a vida pode estar boa. Pode estar ok. Mas só porque fulano mostra uma coisa diferente do que eu vivo, essa mulher pode se tornar uma mulher que não deveria ser. Mesmo estando tudo ok para ela ser uma mulher boa, uma mulher sábia, que edifica. Aí a comparação traz infelicidade. Se a pessoa compara a vida, traz infelicidade. Então as redes sociais abriu essa porta.
que antigamente não tinha. Porque a pessoa entrava em casa, fechava a porta, ninguém sabia do que estava acontecendo ali. Mas agora todo mundo abre a porta de casa, sabe que horas que acorda, sabe do que está fazendo, sabe o que o marido faz, como trabalha, o que ganha, quais coisas que conquista. Então sim, com certeza, a rede social trouxe comparação. E comparação é a raiz da infelicidade. E trouxe muita voz também, né? Porque tem muita gente procurando seus 15 minutos de fama, né? Sim. Todo mundo acha que é importante dizer o que pensa agora. E aí muitas feministas ganham muito espaço. Porque tem muitos homens que também deixam a desejar. E ao deixarem desejar, a gente sabe que todo espaço que é vago, alguém quer ocupar esse espaço. Sim. E aí, homens fracos, mulheres fortes, o espaço está vago da masculinidade, ela fala, peraí que eu vou lá, eu resolvo. E aí vem as consequências. E às vezes sem querer, né? E aí ainda tem uns 15 minutos de fama. Mas os 15 minutos de fama filmando tudo o tempo todo. E todo mundo achando que tem voz para poder dizer tudo o que pensa. Acho que é um combo perfeito. Tem uma figurinha engraçada que o importante é opinar. Saber do assunto. Saber do assunto não interessa. Só vai lá falar alguma coisa. Não que o 15 minutos de fama seja uma coisa ruim. Muito bom. É bom. As pessoas colocarem as suas opiniões. Só que a gente precisa saber filtrar o que a gente escuta. Sim. Como, né? A gente está escutando. Se o nosso coração está aberto para ouvir, distinguir, ou se o nosso coração está tão ferido que qualquer coisa vira verdade. Qualquer coisa eu pego ali e é isso, é aquilo outro. É difícil falar sobre essas coisas porque a gente não conhece a realidade, né? Sim. Do que a gente falou de comparação, a gente não pode comparar. Até analisando, né? Mas a gente foi esperto, nem a mulher de Cacá ficou satisfeita. Cacá era um santo, né? Segundo o que a gente vê na internet, a mulher falando, ele era perfeito. Ele era perfeito. Acho essa história tão triste. O presbítero Cacá. Só que aí entra a parte da falta de identidade dela como mulher. Ou das feridas emocionais que ela carregava. Porque uma vez que ela não está pronta para receber tudo que ele dava. A Virgínia. A Virgínia. Né? Ela sai daquele lugar ali ela não está pronta para receber. É tanto amor, é tanta bondade. Ele entra nesse papel de um homem, provedor, que cuida. E quando a gente fala provedor, não é só pagar suas contas, não. Segurança emocional, tudo. Física. Ele era provedor, ela podia descansar, dormir em paz. Tá naquele lugar só de vou nutrir, vou fazer da minha casa um lar, vou fazer um bolo. Pedir ali a minha governanta para fazer um bolo à tarde, receber ele. E esse lugar é pouco para ela. Então é isso que a gente vê hoje. E aí é isso que às vezes me assusta na rede social, porque realmente as coisas que têm valor para a mulher, que sempre teve, hoje está perdendo justamente pela comparação. Hoje em dia, se dependendo do lugar que a gente tiver, você abrir a boca para falar desse assunto aqui, mano, a gente cala a boca mesmo. Como mulher, outras mulheres falam, você tá louca, o que você tá falando? Então, é esse momento. Eu acho que é muito válido o que o senhor falou, se preparar para esse amor. E em algum lugar Deus vai estar preparando essa mulher para receber esse homem que está sendo forjado aí para essa esposa. E logo veremos os filhos correndo aqui na igreja. Amém. E eu desejo que, não como uma forma de casar literalmente comigo, mas da mesma maneira como eu estou me preparando, que ela esteja preparada. Amém. Preparada não só, né, no sentido de ser uma mãe, uma mulher, uma esposa, mas como pessoa. Ela como pessoa. Isso que importa. E quando eu falo responsabilidade afetiva é sobre isso. Hoje falta muito. Né? A gente vai atingindo aí uma maturidade e as coisas elas estão sendo muito assim, vai. É o que tem, vai mesmo, tal, de qualquer jeito, igual o tio velho falou, às vezes o trem está desgovernado, vamos consertando aqui o que dá. E isso só vai piorando muito. E às vezes não dá para consertar. Não dá. E aí o trem já foi, você já subiu no trem, e aí o que você vai fazer? Vai para onde? É isso, então vamos lá. Aí nós temos você, André, a consagração, né, todo chamado pastoral, que esse também as pessoas não perdem a oportunidade de ficar caladas e falaram também desse momento, né? É muito jovem, é muito jovem. O que é que mudou ali na sua essência receber essa consagração, esse selo, esse chamado de Deus? A unção muda tudo, né? Não é só o óleo ali, físico, literal, mas quando acontece uma consagração,
há uma consagração interna. Que lindo. Como se... não que eu não tivesse preparado, mas é como se tudo que eu vivi me preparou. E ali fechou. Como se fosse um selo. Você é pastor. E eu já funcionava como pastor, por ser líder, por estar aqui na igreja, por estar, né, em comunidade e conhecido, que eu ia para tudo. Antes mesmo de ser consagrado, eu até falava com o pai e mãe assim, eu quero participar de todos os ministérios, para quando eu ser pastor, eu saber como funciona todos os ministérios vivendo. Aí eu fui para obreiros, dei aula para os kids, já era líder do não tinha mídia, né, porque na época na pandemia não tinha mídia. Mas tudo que fazia parte, acolhimento, eu fazia parte, tudo que era de ministério da igreja, eu estava dentro, participava. E eu entendi que aquilo foi me preparando. Então, eu não... Vai parecer arrogante, mas eu não fui pastor ali. Eu já era. Então, só foi uma confirmação, uma cerimônia, um ritual para as pessoas verem. E mesmo não aceitando, não tinha o que fazer, eu já era. E qual é o seu conselho para os filhos de pastores que recebem esse chamado e que estão lá nesse conflito? Não sabe para ser pastor ou só por ser filho? Não, os filhos de pastores que sabem que têm o chamado, mas que têm medo da opinião porque eles sabem assim, as pessoas, foi ungido porque é filho de pastor, não porque tem um chamado. Qual que é o seu conselho? Vou dar dois. Não só para a pessoa que tem esse chamado, mas pelo medo que talvez a pessoa tenha, pela vida que os pais, como pastores, levam. A sua vida é totalmente diferente. A sua vida é outra. Se os seus pais funcionaram e foram pastores pesados na vida, em todos os sentidos não, né? No corpo não. Falando. Se a vida do pastor, pai e mãe, foi pesada, a sua pode ser diferente. Você não precisa comparar a sua vida com a do seu pai e achar que o seu chamado diante de Deus vai ser da mesma forma como foi com eles. A sua pode ser diferente. E se você tem esse chamado, você precisa só confiar em Deus. Porque todo aquele que é chamado, para mim, já é. Então você já é. Você só precisa ir. Sabe uma comida que a gente come? A gente fala assim, nossa, que comida deliciosa, você já experimentou. Se você comeu, isso já faz parte de você. Aí você fala assim, me passa a receita, que eu quero saber como é que faz. Para mim, com Deus funciona a mesma coisa. Deus já entrega para nós. A gente já come. A gente já faz parte. Já é gostoso. Se o seu chamado é esse, você já é. Você não vai se tornar. A sua vida te leva para isso, inevitavelmente. Não fui consagrado, não quis ser pastor. Você é pastor. Morreu sem ser pastor. Era. É chamado. Pastor, evangelista, profeta, mestre e apóstolo. Nós já somos. Todo mundo já é. Você comeu já a comida. Para você funcionar, né? Não no sentido pejorativo da palavra. Mas para você ir fazer suas obras, só precisa perguntar para Deus, Senhor Deus, qual que é a receita? Como é que faz? Porque isso aqui eu já comi, já faz parte de mim, isso aqui já é, mas eu quero o passo a passo. Quantas xícaras de leite, quanto isso, então, o conselho é esse, você já é. Não adianta ficar lutando contra, só precisa descansar e perguntar para Deus como é que faz. Perfeito. Agora, vamos lá, já caminhando para o final, e eu quero te perguntar, não só como pastor, mas como homem. Você falou aqui pra gente que em vários momentos você perguntou para Deus, né? Quem eu sou? Hoje, a sua oração, qual é? A oração do pastor, Suas perguntas. do psicólogo, do homem, no caso, né, desses títulos. Qual é a sua oração hoje? Não muda muito. As perguntas continuam profundas e sérias, né, diante de Deus. Sinceras e sérias. Hoje eu pergunto para Deus se eu estou pronto. Na vida. Não para receber bênção. Pronto na vida. Se o que ele olha assim... Esse pronto eu te agrado? Esse pronto é mais eu te agrado, Deus? Não estou fazendo certo, te agrado? Não no sentido. É isso que é o pronto? Senhor, o que você me entregou para a vida, o que o Senhor me deu, eu estou pronto para isso? Não é para agradá-lo, mas eu estou pronto para fazer o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor deseja de mim, não para receber bênçãos, né? A gente entende a graça, mas eu estou pronto para isso? Para mim todas as coisas estão prontas diante de Deus. É a gente que se submete. Ele já fez tudo. Senhor, eu estou pronto.
se eu tiver para resolver alguma coisa, e esse ano, inclusive, 2025, foi o ano que mais eu mergulhei nesses questionamentos. Não no sentido de olhar para falar assim, beleza, Deus falou assim comigo que eu estou pronto, que já está validado. Mas no sentido de que eu não quero passar por essa vida vivendo de uma maneira que foi vã, mediana, como se eu só trabalhasse, cuidasse das pessoas, faz o que eu faço. Senhor, mas eu estou pronto. Eu estou pronto para o Senhor olhar e ver que tudo isso que eu fiz está ok, está certo no sentido de o que você está vivendo aqui, né, André? O que você está vivendo aqui, você entendeu errado. Você entendeu de uma maneira totalmente errada. E eu entendo que esse questionamento é o que me mantém buscando cada dia mais. Não sei se eu não queria deixar, mas eu entendo que um momento vai sanar, vai deixar. Mas eu quero ter ele sempre, esse questionamento. Sim. Será que eu estou pronto? Será que eu estou... Sempre se colocando nesse lugar também de ir atrás. Receber o comando? Porque eu acho que tem muita distração na vida. E pode ser que eu deixei de ouvir alguma. E eu não quero deixar de ouvir nenhuma. Se eu estou posicionado, acho que mais que pronto. Posicionado, eu estou atento. E agora vamos lá. São tantas viradas na sua vida que virou cast, que agora vem a imersão maravilhosa, né? Onde você é protagonista dessa imersão. E você tem liberdade aqui para falar um pouco sobre isso e para convidar também as pessoas. Esse é o momento. Pode convidar. Pessoal, dia 28 e 29 desse mês, aqui na Igreja Graça e Paz, nós teremos uma imersão chamada O Novo Eu, com 2 dias, sexta à noite, sábado o dia inteiro, com autoconhecimento, autodesenvolvimento e espiritualidade para as pessoas, né? Todo mundo que vai ser convidado, eu e mãe, Marilda, entendermos quem nós somos em Deus e quem nós somos emocionalmente. Como entendermos a chamada de Deus para as nossas vidas e o resgate do nosso verdadeiro eu, da nossa identidade real. A imersão Um Novo Eu, desenvolvida por mim e por minha mãe. Primeiro que acontece, não sabemos se teremos outra, né? Porque temos outros projetos, mas essa ouvimos de Deus e estamos felizes demais e contamos com a sua presença, porque vai ser transformador. Antes do nosso bate-bola, que essa senhorita aqui faz muito bem feito, eu queria só que quem nos assiste e que nunca veio na igreja que você é pastor, resume para ela o que é André, o pastor que prega a graça. O que é graça? Explica, porque quem está assistindo não vai sair daqui sem ter essa ideia exata do que é viver pela graça. A gente falou tanto de graça, né? E faltou dar essa amarração para quem nunca veio à igreja, nunca assiste e vai nos assistir, precisa entender. Vamos lá. Vou ser breve, mas Sim, é sucinto. Mas nesse momento agora é um pouco mais profundo. A graça é a nova aliança em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que a gente entende como se fosse uma chamada de Deus para a gente ser, Jesus nos trouxe em entendimento. Então, o reino de Deus é trazido por Cristo como uma forma de mostrar quem Deus é através do arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando eu faço distinção, eu faço diferença do que é viver em culpa e viver arrependido. Não é, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro. É eu entender que Deus me retirou desse lugar. Romanos diz que o arrependimento, que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Arrependimento é um lugar. Que lugar é esse? A graça. Então, a nova aliança é o entendimento de que essa aliança, que é eterna, é nova, é apresentada para nós todos os dias. Todos os dias nos é apresentada essa nova aliança. Então, nós rejeitamos essa primeira aliança, que é a lei, no sentido de não peque, não faça isso,
não faço aquilo outro, não faço o mal ao próximo. Para o entendimento que eu me tornei isso. Não estou mais lendo. Isso está escrito em meu coração. A graça é um convite para sermos como Cristo. Não funcionando, mas entendendo que o Espírito Santo faz esse selo no meu coração. Você é filho de Deus. Você é amado da mesma forma como Jesus é. Então, o valor que Jesus tem para Deus é o valor que nós temos nessa terra, para Deus. E isso não é heresia. É o entendimento de que o valor que foi pago, o tanto que você vale, é o valor que foi pago. Você foi comprado por quem? Qual foi a moeda? Jesus. Você vale o tanto que Jesus vale. Então você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter desespero diante de Deus. O seu temor não vem do medo. O seu temor vem do amor. A graça é entender que você é salvo para sempre. Porque Deus te fez filho. Você não se esforça para ser. Você já é. Isso é a nova e eterna aliança. É a graça. E é isso. Para finalizar, eu vou te falar uma palavra e você vai falar um significado, tá? Que vem em sua cabeça. Tá, beleza. Tá bom? Deus. Pai. Família. Base. Estrutura. Irmãos. Amores. Igreja. Vida em comunhão. Falei duas. Vida. Vida em comunhão. Amor. Amor. Descanso. Graça. Aliança. Perfeito. É isso. Vai falar a cor da aliança. Perfeito. Pastor André, quero te agradecer muito por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Assim, fazer parte, né? Do desse segundo novo episódio. propósito aí. E é isso. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. E te espero no lançamento do livro, tá? Vai ser Já aqui, está né? A aí, gente já é tá só nos assim. avisar que... E tá perto. Perfeito. É só agora mandar pra editora, tá pronto. Então é isso. Escolhe. Logo estará aqui Bem. de novo no lançamento do livro. É isso. É isso, Gente, fica com obrigada. Deus. Tchau, tchau.